chamo Hanna. Estamos aqui para mais uma aula do projeto Cultivando Agroecologia e Colhendo Sustentabilidade no Semiárido. Eu sou engenheira agrônoma e estou sendo multiplicadora desse projeto pela instituição Agroflor, apoiado pelo Fundesc, que é do Banco do Nordeste. Certo? Nesse projeto, gente, são 100 agricultores e agricultoras, né, que estão participando dentro de 4 municípios. Então, pessoal, nós estamos hoje para aprender uma aula sobre alporquia, que o pessoal chama muito de enxertia, mas o nome bonito é métodos de propagação de plantas, certo? Então, a gente já ensinou sobre a borbulha, né? Já falou um pouquinho sobre estaquia, né? Então, hoje vamos falar sobre alporquia, ou mergulhia aérea, tem um nome bonito também, certo? Gente, é importante a gente saber disso, porque muitas vezes eu vou na minha propriedade, eu tenho uma planta lá, né, que eu gosto muito, e eu quero fazer uma mudinha dela, só que eu não sei como. Tipo assim, a gente quer fazer uma mudinha de uma planta que ela demora 20 anos para botar. Então, como é que eu faço? Eu vou esperar 20 anos, pegar uma semente, plantar? Não que você não faça isso, pode e deve se fazer. Mas se eu quero uma produção mais rápida, eu vou fazer a famosa mergulhia aérea ou alporquia, que o pessoal chama muito popularmente de enxertia aqui na região. Então, como é que eu vou fazer isso? Por que a gente vai fazer isso? Porque eu quero uma muda, que ela seja novinha, que no caso ela tenha produção. Pode ser uma planta tipo esse pé? Pode sim. Pode ser uma fruteira? Pode sim. Pode ser qualquer planta nativa que você tenha, certo? Ou não nativa, ou qualquer planta que você tiver. Ou nativa, ou não nativa, ou frutífera, ou ornamental, qualquer um. Beleza? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer a alporquia, beleza? Para vocês, eu falo muito beleza, viu, gente? Mas é assim mesmo. Então a gente vai fazer aqui, gente, a alporquia nesse IP. Por quê? A gente ganhou esse IP e botamos aqui na frente do calçadão, certo? Ficou aqui, foi chovendo, enfim, ele pegou, vocês podem ver que ele tá maior do que eu. Daqui a pouco ele tá botando as lindas flores dele, mas a gente não quer ele aqui. Então, como a gente não tá, o solo, você pode olhar, o solo aqui tá muito duro, compactado, certo? A gente não tem como estar cavando ao redor dele, porque ele já está muito enraizado. Então, esse é um processo que é um pouquinho lento, vai demorar um tempo para ele pegar, dependendo da muda, né? Dependendo da planta, do desenvolvimento dela, né? Se chover, se não chover, isso vai depender todo de uma situação. Então, nós vamos fazer aqui para ver se a gente consegue tirar ele do lugar para colocar em outro local, certo? No caso, esse processo, ele demora de 6 meses a 8, isso dependendo da planta. Mas tem vezes que as plantas se desenvolvem com menos tempo. Isso vai depender muito do clima, certo? Se é um clima mais seco, ela vai ficar com mais dificuldade. Então, o que é que nós vamos precisar? Primeiro, se for uma planta frutífera, que o galho que a gente faça, a alporquia, ela já tenha botado frutos. Certo? Se for um galho de uma planta frutífera que não tenha botado fruto, gente, nem invente fazer. Se a planta estiver doente, nem adianta fazer também não. Você tem que curar a planta primeiro para poder resolver. Se ela nunca botou fruto nesse galho, então também não faça nesse galho. Tem largura do tamanho do galho? Tem. O certo é ela ter pelo menos que a gente chama de raio ou de diâmetro, né? Que seja mais ou menos da espessura de um dedo polegar, do meu, né? Ou pode ser do de vocês, que de o meu dedo o polegar é mais grosso, né? Então, enfim, a gente chama-se um galho lenhoso ou semi-lenhoso. O que é esse aqui, gente? Ele tem como ele tem um galinho fino, é chamado herbáceo, certo? Quando ele já está com uma casquinha marronzinha, mas ainda não é marronzinha muito grossa, ela é um semi-lenhoso. E quando ela está com uma casquinha mais grossinha assim, ó, e mais seca, ela é lenhoso. Então, você vai procurar um galho que seja mais ou menos grossinho, que ela seja um semi-lenhoso, não pode ser herbáceo, verdinho, não pode.
e tem que ser um galho que já botou. Como aqui não bota fruto, nós vamos fazer com ela, né? Que é uma planta considerada uma planta nativa aqui da região. Apesar que nada dessas plantas veio daqui, né? Da região da gente, mas enfim. Alguns acham que é ornamental, vai depender de como você chama, né? Enfim, o que é que nós vamos precisar? Olha, vamos precisar de... Algumas pessoas utilizam a garrafa PET, certo? Vamos precisar do saquinho. Dessa vez o saquinho, né, fazendo propaganda do açúcar, dessa vez o saquinho é transparente, certo? Não tem problema. Vamos precisar de fita ou plástico filme. Isso vai depender de vocês. Vocês acharem mais fácil. Uma tesoura, certo? E vamos precisar... A gente botou um pouquinho do retrato do curral, por quê? Porque tem uns capim, tem esterco, bastante sobrando aqui. E um pouquinho de água, que tá ali. Certo? Como é que nós vamos fazer agora? Primeiro, nós vamos escolher onde nós vamos fazer, certo? Como aqui tá um pouco machucado, porque as cabras são meio danadinhas que elas dão uma fugidinha, aí aqui a gente não faz aqui, a gente pode fazer para cima, mas o certo é fazer para baixo, mais aqui para baixo, certo? Aí o pessoal fala o que? Vamos fazer pode vir pra cá. Nós vamos fazer, gente, um anelamento, certo? O que é um anelamento? Só precisa, tem gente que gosta de fazer bem grandão aqui esse anelamento. Eu acho que não é necessário, que no nome da diz é um anelamento. Meu dedo tá sujo de... é um anelamento, certo? Então é só a grossura de um anel. Lembrando que a gente não vai descascar ela muito não, viu, gente? Porque se você descascar, você pode matar a sua planta. Então a gente faz um cortezinho assim para tirar a casca e vamos raspando. Olha, tá vendo? Você já chegou tirou a casca, certo? Não é para tirar muito, não. É só para chegar na partezinha onde a seiva da planta faz. Porque assim, lembra que eu falei de fotossíntese? A planta, ela puxa, ela recebe a luz solar, aí ela desce seiva bruta. E quando ela volta por aqui. Aí aqui na casquinha, pode botar. Na casquinha ela sobe seiva elaborada. Que é todo o nutriente que ela tirou do solo e que tirou da água e da energia do sol. Essa casquinha aqui, com esse negocinho tão fininho, chama-se seiva elaborada. Ela passa por aí. Quando a gente vai tirar essa casca, a gente está interrompendo esse fluxo, certo? Muitos de vocês chamam sangue da planta. Tá certo, porque é disso que ela sobrevive, é disso que ela vive. Então aqui, ó. A gente arrodeia. Lembrando, gente, a faca, ela tem que estar limpa, né? Hoje, como a gente tem muito álcool, eu passei álcool, lavei e passei álcool. Se eu for nessa planta, eu já tenho que lavar e passar álcool, vai para outra planta, senão eu posso contaminar essa planta. O que tiver dessa planta, eu posso contaminar outra. É ao redor dela, todinho. Suficiente isso aqui. Se você quiser fazer maior, fica a seu critério, certo? Mas esse raio aqui de alcance tá ótimo, beleza? Essa seiva, gente, ela vai ficar aqui, ela vai ficar interrompida. Então é o que vai até umedecer o substrato. Ó, gente, muita gente coloca a garrafa PET, certo? Eu não gosto, porque a garrafa PET ela vai ficar aberta. Então, ela ficando aberta, ela vai evaporar a água que ficar no substrato. E se ficar muito e você não furar aqui embaixo da tampa, ela vai encharcar e ela pode apodrecer. Eu gosto de pegar um saquinho, certo? Abrir ele assim, um saquinhozinho. Olha, a faca que eu botei aqui dentro tá errada, eu vou ter que lavar e passar álcool, porque tá, pode ter outros contaminantes aí, né? A gente coloca.
substrato, que no caso é esterco de retrato de curral. Quanto mais coisa que demora aqui você quiser colocar, não tem problema não. Pode botar capim, não sendo seco, porque seco ou verde, porque capim verde ele esquenta demais. Olha, a gente só vai colocar um pouquinho de água, beleza? Só para ele chupar um pouquinho. Uhum. Ó, já fez muita diferença. Aí a gente tem que dar um jeito, como diz o pessoal, abarcar aqui a planta. Certo? A gente vai colocar de um jeito que ela abarque a planta. Aí a gente vai colocar ou assim, ou assim. Aqui, gente, a gente vai pegar aqui, já molhou, aí a gente coloca assim, ó, certo? E aqui nós vamos passar a fita. Ele já tá, ó, com o passar do tempo ele vai cedendo. Quando a gente amarrar, vai amarrar bem fino, bem pertinho. Pronto, então o que é que a gente vai fazer? A gente vai aqui, ó, colocar, ó, pessoal, eu preciso irrigar ela, porque assim, a seiva, quando ela sobe, né, ela desce, ela sobe, aquela seiva já vai irrigar aqui, né? Então aqui já vai ficar úmido por si só. Se por um acaso não você observar que ela tá ficando seca, o que é que você faz? Você pega uma seringa e coloca aqui, ó, uma seringazinha, você vai colocando ela aqui, aí ela vai encharcar normal com a seringa, certo? Normalmente é no período grande de estiagem. Outra coisa, depois, como é que eu vou saber que tá boa? Olha, por isso que o saco daqui é transparente e o de lá não. Esse aqui a gente precisa ver que a raiz está aqui, né? Então, quando a gente vê que ela tá toda, vamos chamar perto. Quando você vê que aqui tá todo enraizadozinho, de fora a fora, você pode olhar que aqui, ó, ela vai aparecer aqui, ó. Ela vai estufar isso aqui e vai ficar todo enraizadozinho aqui. Você vai ver o saquinho todo enraizado. Esse é o objetivo, por isso que a gente coloca o saco transparente, certo? Aí depois de você ficar observando e você observar aqui, aqui tá todo enraizadozinho e bem pegadinho, e aqui não morreu o de cima, então deu certo. Normalmente quando é fruta, ela fica botando mais fruta do que tudo na vida, mesmo fora de época. E não faz mal, porque a planta, ela tá concentrando mais energia na parte de cima, e embaixo ela só tá procurando e botando o que é bom, certo? Depois que a gente viu que tá todo enraizadozinho, que normalmente demora de 6 a 8 meses, dependendo da planta, o que é que eu faço? Eu pego um serrote de poda com um corte reto, firme. Eu não vou cortar isso aqui no facão não, se eu quiser a planta de baixo ainda. Se eu não quiser a planta de baixo, que no caso da gente aqui a gente não quer, porque ela vai até furar o externo, a gente pega e serra aqui, ó. E já aqui a gente já tem uma muda adulta, com as características da planta adulta, tanto fruta como de qualquer tipo de planta que você tiver, as características dela vão ser adulta. Uma coisa é o seguinte, quando ela tem as características delas adulta, né? Então eu preciso podar ela, precisa, porque assim, a estratégia que o pessoal quando vende muda, que chama ela enxertada para você, e que sua mangueira ou sua fruta ela não bota mais bonita e vistosa como antes, é porque eles querem que você volte lá para comprar de novo. Então o que é que você faz? Você, a primeira vez que você comprar uma fruta dessa, ou até sua fruta mesmo que você fez isso, quando você botar no chão, tipo assim, aqui o certo é tirar daqui e colocar num balde. Depois do balde, se tiver pegadinha, quando ela florar, você vê que ela florou, você pode ela, não deixa ela desenvolver, não deixa ela botar frutos. Aí você vai esperar ela vir novamente. Antes desse processo dela
botar novamente, de florar e tudo, você tira e já tem colocado no local onde você quer. Se você não quiser, você fica botando a produção ali no seu próprio balde. Lembrando, se você deixar no balde e você podar, ela vai se tornar quase como se fosse um bonsai, que é aquelas plantas carona que tem, que produzem pequenininha. Nesse caso aqui, ela vai ficar, se eu quiser deixar esse pé desse tamanho, ele vai ficar desse tamanhozinho a vida toda, e eu podando ele para ele não desenvolver nem sair do meu balde. Muita gente que vive em apartamento, em prédio, em outros locais assim, eles têm um monte de plantas lá que é produzido dessa forma. Então, gente, lembre-se, é sua plantinha, qualquer plantinha, se não pegar pro galho e você não quiser fazer alporquia ou mergulhia aérea, que é o nome bonito que se leva, está todo mundo compreendido. Então, gente, fico por aqui. Obrigado por mais uma aula. Deixe seu comentário, deixe seu like, deixe sua dúvida. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo. A Agroflow está de braços abertos para tirar suas dúvidas e aprendermos e trocarmos juntos experiências, certo? Porque aqui ninguém sabe mais, ninguém sabe menos. Só sabemos saberes diferentes.